Eu começo dando boa tarde aqui a todos vocês, Evandro Cini, nossos analistas, Yuri Pita, Igor Gadelha. Bom, e a gente já começa falando sobre esse nome que é indicado para o Ministério da Saúde, né, o nome de Marcelo Queiroga. Marcelo Queiroga que diz que tem autonomia dada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que a política é do presidente, a política do Ministério da Saúde, mas ele defende que haja distanciamento, ele fala contra aglomerações, ele diz da importância de usar a máscara, ele tem feito um discurso que vem sendo um pouco na contramão do que a gente tem visto do governo federal. Então, Igor Gadelha, vou começar com você. A gente está vendo aí que o ministro já está se manifestando, embora ainda não tenha sido nomeado oficialmente, ou seja, tem aí uma falta de, como dizia nosso mestre gênio Garrincha, combinar com os russos. Ele combinou isso com o presidente. Boa tarde a vocês novamente. Boa tarde, Carla, Evandro, Yuri, a todos que acompanham aqui o Visão CNN. Olha, Carla, o futuro ministro Marcelo Queiroga, ele vem, na verdade, tentando se equilibrar ali entre as suas posições e o que defende o presidente Jair Bolsonaro. Em todas essas declarações que ele deu, desde a noite de segunda-feira, quando falou em primeira mão aqui para a CNN, ele sempre faz um afago, mas também fala algo na direção contrária ao presidente Jair Bolsonaro. Ele disse, por exemplo, logo de início aqui para a CNN, que lockdown só podia ser adotado em medidas em situações extremas e não deveria ser política de governo, né? Aí na linha do que o presidente Jair Bolsonaro defende, mas ao mesmo tempo, já na segunda-feira, e ele repetiu ontem e hoje repetiu novamente, ele defendeu que é preciso uma união nacional com governadores, prefeitos e entidades médicas para vencer a Covid-19. Então, o que eu venho notando é essa tentativa dele de se equilibrar entre esses dois discursos, e esse vai ser o principal desafio dele. Embora ele tenha dito que o presidente deu autonomia, pelo que eu conversei com os aliados de Marcelo Queiroga, essa autonomia que o presidente Jair Bolsonaro deu e que ele se referiu nesse discurso foi autonomia para montar a equipe no Ministério da Saúde. Ele até disse, né, vou fazer ajustes no momento necessário. Os aliados do Marcelo Queiroga dizem que, como ele ainda não foi sequer nomeado, ele tem pisado em ovos ali, tentando ali juntar tentando equilibrar, na verdade, o posicionamento dele. Ele é a favor de medidas de distanciamento social, embora não seja a favor de medidas mais radicais, como é o lockdown. E também ele é a favor ali de outras medidas de higiene, como o uso da máscara e tudo mais. Então, até ele ser nomeado e no início de sua gestão, ele pretende fazer esse discurso ali, tentando se equilibrar na corda bamba que é, porque qualquer deslize que os aliados do presidente julguem que é um deslize ou que vai contra o discurso do bolsonarismo, ele sabe que pode ser sacrificado. A gente viu isso acontecer já com outros indicados para ministérios aqui no governo Jair Bolsonaro, que foram anunciados e aí ou assumiram e logo depois foram trocados ou nem chegaram a assumir. Agora, Yuri Pita, a gente tem um novo ingrediente neste momento, né? Pesquisas, e neste caso hoje, por exemplo, a pesquisa Datafolha apontando aí uma rejeição recorde de 54% de Bolsonaro durante a gestão da pandemia. Ou seja, isso pode ser um gatilho para a adaptação de um discurso por parte do presidente Jair Bolsonaro, dando mais autonomia, como o próprio futuro ministro disse aí durante estas entrevistas? Boa tarde para você. Boa tarde, Evandro. Boa tarde também para Carla Vilhena, Igor Gadelha, quem nos acompanha aqui no Visão. Acho que equilíbrio é a palavra que o Igor falou diversas vezes na análise dele com muita propriedade, porque justamente esse é o desafio não só do ministro, mas agora do próprio presidente Jair Bolsonaro, em se equilibrar com o que ele disse no passado e o que se espera que ele diga agora no futuro, diante do que estamos vendo. Ontem foi o dia que batemos recorde de mortes, infelizmente. Não deve ser o último dia de recorde de mortes, pelo que a gente tem ouvido dos especialistas, de quem pesquisa e estuda a pandemia aqui no Brasil. A epidemia da Covid-19 está avançando a passos largos e muito tristes, de uma forma muito violenta, muito agressiva. Agora, sobre a pesquisa Datafolha, Evandro, e aí a gente pode ter a resposta para a sua pergunta, está ali em dois dados. Sim, existe ali um pico da reprovação do presidente Jair Bolsonaro na condução específica da pandemia, que é esse índice de 54% que foi destacado, mas vale observar que a reprovação do governo dele como um todo é menor. Assim como a aprovação do governo
atinge 30% de maneira geral e 22% em relação à pandemia. Ou seja, mesmo aquelas pessoas que gostam do governo Jair Bolsonaro ou que apoiam o presidente Jair Bolsonaro, reconhecem que na pandemia ele está errando. Ele pode ter acertos em outras áreas, na área econômica, na política de costumes, na defesa de algumas bandeiras, que existem setores da sociedade que concordam com o presidente, mas na pandemia, mesmo os seus apoiadores reconhecem que há erros, que há uma condução errática, para não dizer caótica, simbolizada pela troca de ministros, o quarto, desde que a pandemia chegou ao Brasil. E a gente ainda espera, quer dizer, isso dando como certo que vai ser nomeado, mas sempre é importante a gente lembrar que essa nomeação ainda não aconteceu. Então, Marcelo Queiroga ainda não é ministro nem de direito nem de fato, porque Eduardo Pazuello ainda está lá. E a gente vai ter que esperar ele assumir de fato e de direito para saber se realmente vai haver uma mudança nessas políticas e se essas mudanças vão ser perceptíveis pela sociedade, vai ter efeito não só em salvar vidas, em melhorar a condução da pandemia, mas também na imagem do próprio presidente Jair Bolsonaro.